Hoje eu vou contar para vocês a história de Ló, um homem que tinha tudo para ter uma trajetória de vida vitoriosa, mas infelizmente as suas escolhas o fez ter um final triste e vergonhoso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ver esse vídeo. Então bora lá? Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo sobre a fé cristã e também trago um pouco do meu cotidiano. E se esse assunto te agrada, eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o vídeo que eu postar aqui. Agora sim, bora pro vídeo. A história de Ló você encontra no livro de Gênesis e ela começa a ser contada a partir do capítulo 11 de Gênesis e vai até o capítulo 19. Mas eu vou contar aqui para vocês resumidamente de quem foi Ló e como foi a sua história. Então eu te convido a você pegar a sua Bíblia aí para poder ir acompanhando comigo, porque são muitos versículos e não tem como eu ficar lendo aqui ponto a ponto. Mas pega a Bíblia comigo e vai acompanhando para não perder nenhum detalhe, tá bom? Então vamos lá. Quem era Ló? Ló, ele era sobrinho de Abrão, que depois fica conhecido como Abraão. O seu pai morreu cedo, então o seu avô, Tera, ele pegou a Ló e deixou ele sob os cuidados de Abraão, porque seu pai havia morrido muito cedo. Abraão, então, ele começa a sua jornada com a sua esposa Sarai, né, que nós conhecemos por Sara, e com o seu sobrinho Ló. Assim que Tera morre, né, o pai de Abraão e avô de Ló, Deus já chama ali Abraão, isso nós encontramos no capítulo 12, Deus já chama Abraão e faz as promessas que ele tem para Abraão, né, que nós conhecemos, para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, fosse para a terra que Deus então lhe mostraria. Então Abraão, ele atende então ali a voz de Deus, pega Sarai, sua esposa, pega Ló e começa então essa trajetória até a terra prometida, juntamente então ali com Ló. Durante a caminhada, diz o texto lá no capítulo 13, que tanto Abraão quanto Ló, eles se tornam muito ricos. Abraão, ele se torna dono de muitos rebanhos, de muitos gados, prata e ouro. E Ló também. E eles chegam numa riqueza tão grande que chega num ponto que a terra não consegue suprir as necessidades básicas deles. Porque eram muitas pessoas, muitos empregados e muitos animais. Então a terra já não consegue mais, né, ter o pasto para tantos gados e tantos rebanhos. E o que acontece então? Os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abraão começam a brigar entre si. Porque eu acredito que como estava ali escasso o alimento na terra, né, o pasto na terra, eles começam a tentar disputar entre eles ali quem conseguiria alimentar então ao seu rebanho, ao seu gado. E eles começam a brigar. Abraão, vendo isso, ele chama o seu sobrinho Ló e ele tenta ali ver uma solução. Ele fala para Ló: não é certo que os nossos pastores fiquem brigando ou que nós viemos entrar em um desacordo, porque somos parentes muito próximos. Então Abraão então fala para Ló: olhe as terras e escolha um lugar para você ir com o seu rebanho, com a sua família. E se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, Abraão, mesmo sendo tio de Ló e tendo ali, né, na hierarquia de idade a preferência de escolher um lugar para ir, ele dá como gentileza para Ló o direito de escolher um local para poder ir. Eles precisavam se separar, porque realmente a terra não estava mais suprindo as necessidades deles juntos. E então aí, preste bem atenção nesse ponto. Ló, ele avista as terras e eu acredito que ali com um olho humano, né, um olhar humano, ele verifica que a campina do Jordão era uma campina muito verdejante. Diz o versículo 10 do capítulo 13, que ela era muito bem regada e se assemelhava até ao jardim do Senhor. Então, devia ser uma terra assim muito bonita, muito vistosa aos olhos, aparentemente muito fértil, com muita água. Tudo o que uma pessoa, né, naquele tempo iria querer. Um local onde pudesse colocar a sua família e tivesse ali mantimento, tivesse uma terra fértil e tivesse água próximo. Então Ló, ele olha essas características a primeiro momento e ele decide então seguir pelas campinas do Jordão. Mas o texto lá no versículo 13, ainda no capítulo 13, fala que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. É interessante que aqui no texto, na Bíblia, deixa bem claro qual era a qualidade de habitantes daquela terra, né? A terra aparentemente era muito bonita, muito vistosa, porém os moradores daquele lugar eram maus e grandes pecadores.
E aqui eu gostaria já de trazer o primeiro erro de Ló. Talvez se eu estivesse no lugar de Ló, olhasse para as terras e visse as campinas do Jordão, né, como o texto aqui fala, muito verde, muito bonita, muito bem regada, talvez eu também, na minha humanidade limitada, escolheria esse lugar. Mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Somos servos de um Deus Altíssimo. E para dar um passo para a direita ou para a esquerda, nós precisamos perguntar para o Senhor qual é a vontade dele para a nossa vida. Qual é o melhor caminho a seguir? Porque nós sabemos que, como humanos, nós podemos ser enganados pela aparência. Lá em Provérbios diz que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o seu final é caminho de morte. E foi esse o erro de Ló. Assim que ele recebeu a proposta de Abraão para escolher, então, para qual caminho seguir, ele, ao invés de falar para Abraão, tudo bem, eu vou escolher, mas deixa eu primeiro perguntar para o Senhor, deixa eu orar ao Senhor e buscar aqui, então, qual a direção que o Senhor tem para mim. Não, simplesmente ele vai de pronto imediato e responde, eu irei pelas campinas do Jordão. Talvez pelo medo, né, pelo desespero ali de perder aquela terra que aparentemente era muito vistosa, muito bonita e muito fértil. Porque se o seu tio, ele quisesse escolher ir por aquele lugar, pela hierarquia de idade, ele teria que obedecer. Mas Abraão, ele já tinha dado para ele o direito de escolha. E mesmo assim, ele sem pensar muito, só olhando mesmo pela aparência, ele escolhe então as campinas do Jordão, que era justamente ali a cidade de Sodoma, era muito próximo. E diz lá no versículo 12 do capítulo 13 que ele então foi para aquele lugar, para as campinas do Jordão, ele armou as suas tendas, chegando então até a cidade de Sodoma, aonde ele foi colocar as suas tendas. E aqui também eu já trago para sua reflexão, aonde você está colocando as suas tendas? Será que assim como Ló, você tem escolhido um caminho que tem aparência muito bela, mas na verdade é um caminho de morte? É um caminho de destruição? Ou será que você tem orado ao Senhor antes de tomar as suas decisões? Se nós tomarmos nossas decisões baseado nos nossos olhos humanos, com certeza nós seremos enganados, porque nós não conseguimos enxergar além do que está à nossa frente. Mas Deus, ele é um Deus que sabe de todas as coisas. E mesmo que pareça ser muito bonito, se for um caminho de destruição, o Senhor, ele nos avisa. Então a primeira lição aqui que nós devemos aprender com a história de Ló é: cuidado com as aparências. Antes de tomar decisões, ore ao Senhor, peça direção para Deus, porque Ele sabe realmente o que é bom para nós. Pois bem, então Ló, ele escolhe essa cidade, uma cidade de homens maus e pecadores, e ele estende ali as suas tendas e coloca então a sua família, o seu rebanho, os seus gatos, todos os seus pertences naquele lugar que desagrada ao Senhor. Isso nós vemos no capítulo 13. E assim que o capítulo 13 acaba, que começa o 14, nós já vemos o que estava para acontecer naquela terra que Ló escolheu. O subtítulo do capítulo 14 diz assim: Guerra de 4 reis contra 5. Ou seja, além daquela terra ser habitada por homens maus, aquela terra estava prestes a entrar em um período de guerra. Olha onde Ló foi se meter só por olhar aquelas campinas verdes e bonitas. Estava prestes a acontecer uma guerra. Aqui no capítulo 14, a gente vê, né, são 4 reis contra 5 reis, são muitos nomes de cidade, muitos nomes de reis. Então, para eu poder simplificar para vocês aqui, depois vocês leem com calma o capítulo, a cidade de Sodoma e de Gomorra, onde Ló estava, elas estavam no meio dessa guerra. E o que acontece? As cidades de Sodoma e Gomorra, elas acabam sendo levadas a cativo. Elas perdem a guerra e todo o seu povo são levados a cativo. Todos os seus bens, toda aquela riqueza, sabe? Tudo aquilo que eles tinham é levado a cativo pelo rei de Elon e os outros reis que estavam com eles. E adivinha quem também foi levado a cativo e perdeu todas as suas posses? Pois é, Ló, ele perdeu todas as suas posses, a sua família, a sua esposa, as suas filhas, gados, rebanhos, riquezas, tudo isso foi levado a cativo. E ele também foi levado a cativo por esse rei de Elão. Mas o Senhor é tão misericordioso que faz então Abraão saber sobre o que tinha acontecido com Ló. E Abraão reúne ali alguns dos seus homens, né, os homens mais valentes, ali guerreiros fortes, e
vai lá então tentar resgatar a Ló e sua família. E consegue. Ele consegue guerrear então contra todo aquele povo, todos aqueles reis, sai vitorioso, resgata a Ló e a sua família e todos os seus bens. Olha só a misericórdia de Deus com a vida de Ló. Conseguiu trazer são e salvo não só ele e sua família, mas também os seus bens, tudo que ele havia conquistado até aquele momento. Mas sabe o que acontece? O texto aqui deixa claro que Ló, ele retorna para essa cidade de Sodoma. Ele volta a se estabelecer nessa cidade de homens maus e pecadores. Ele volta a armar a sua tenda naquele lugar que trouxe tanta desgraça para ele. E nós temos aqui mais uma lição. Se o Senhor te tirou daquele lugar, um lugar que estava te trazendo um problema, trazendo destruição, aonde você estava como se estivesse aprisionada, porque aqui Ló ele foi literalmente aprisionado, foi levado a cativo, mas às vezes nós vivenciamos situações que parece que nós estamos presos, nós não conseguimos fazer nada. Deus tirou ele de lá e ele retorna para lá. Retorna para aquela cidade de pecado. Retorna para aquela cidade de homens maus. Assim também acontece com aquele que retrocede. Não retroceda para o lugar da onde Deus te tirou. Só você sabe e conhece da onde você veio. Então, se o Senhor ele te livrou das mãos do inimigo de nossas almas, não retorne para lá, porque com certeza, se você retornar, será um final triste, semelhante ao final da história de Ló, que nós veremos. Pois bem, então Ló retorna, Ló tem os seus bens, sua família, ele consegue tudo de volta pela misericórdia do Senhor e pela ajuda de seu tio Abraão, e ele volta então para a cidade de Sodoma e estende as suas tendas. A partir então do capítulo 14, nós vemos mais o desenvolver da história de Abraão, né? E Ló não é citado até que chega então o capítulo 18 e 19. Nesse capítulo 18, aparece a Abraão 3 homens, sendo 2 deles anjos do Senhor e um o próprio Senhor. Eles vão até Abraão para poder fazer aquela promessa de que Abraão seria pai de um menino e que sua geração seria muito numerosa. Após o Senhor fazer essa promessa para Abraão, ele conta para ele quais são os planos que ele tem para a cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor fala para Abraão que aquela cidade tem pecado muito e que o clamor da cidade tem subido até o seu trono. E então ele envia 2 anjos para ir até essa cidade para verificar se realmente a situação estava tão grave, tão séria assim. Então esses anjos chegam até a cidade de Sodoma. E quem está bem lá sentadinho na porta? Ele mesmo. Ló está sentado ali à porta de Sodoma e quando ele avista os anjos do Senhor, ele imediatamente se prostra ali, sabe, diante deles e fala, intercede para que eles venham para casa dele dormir, passar a noite. Mas os anjos dizem que queriam passar a noite na praça, porque eles queriam realmente verificar o que estava acontecendo ali. Mas Ló, ele insiste e consegue então levar os 2 anjos até a sua casa. Chegando lá, acontece algo terrível. Os homens daquela cidade se reúnem então ali em volta da casa de Ló e ficam ali pedindo para que Ló trouxesse, levasse aqueles homens até ao encontro deles, porque eles queriam abusar desses homens. Só que esses homens não eram homens comuns, eles eram os anjos do Senhor. E olha só a loucura que Ló faz. Ló escuta e vê que esses homens estão então ali em volta da sua casa. Ele se desespera, ele sai de sua casa, assim que ele sai, ele já fecha a porta, né, já tranca a porta, e ele tenta então entrar num acordo com aqueles homens, e ele oferece as suas próprias filhas, as suas 2 filhas virgens, e fala para eles: eu vou entregar para vocês as minhas filhas virgens, e vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses 2 homens que estão aqui. Olha que loucura de Ló. Ele sabia que aqueles homens eram anjos de Deus. Ele sabia que vinha da parte de Deus. E sabia que se é da parte de Deus, não precisaria ele tentar resolver a situação, porque o próprio Deus faria isso. Mas a falta de fé dele, a falta de confiança em Deus foi tão grande que ele foi tomado de um desespero e ele acabou até oferecendo as suas filhas para aqueles homens que eram maus e terríveis. Imagina se eles conseguem pegar essas 2 meninas, o que eles não fariam. Seria terrível. Mas ele loucamente, cegamente, sabe, cego pelo desespero, toma uma atitude dessa. E aqui nós aprendemos mais uma lição. Nunca devemos agir pelo desespero ou tentar resolver pela força do nosso braço, porque nós não conseguiremos.
Nós temos sempre que entender que nós confiamos em um Deus que tudo pode. Se ele entendesse isso, ele com certeza não teria agido loucamente dessa forma. Mas Ló não entendeu. E ele tentou resolver com as suas próprias forças, da maneira como ele achava que ele conseguiria resolver. E mesmo ele tentando resolver da forma dele, não deu certo, porque os homens continuaram então ali pedindo para que ele liberasse os dois homens e eles empurraram a Ló, arrombaram a porta na tentativa de entrar e ali capturar então os anjos do Senhor. Só que quando isso aconteceu, os anjos do Senhor levantaram as mãos e apenas com o levantar das mãos eles conseguiram trazer Ló para dentro de casa, colocou a porta de volta no lugar e feriu aqueles homens de cegueira. Então os homens não conseguiram mais achar a porta de Ló e foram embora. Olha só como seria simples se Ló deixasse as coisas serem resolvidas por Deus. Ele acabou colocando a sua família em perigo, em risco, oferecendo as suas filhas para tentar resolver essa situação, sendo que quem estava na casa dele eram os anjos de Deus. Então Deus estava no controle da situação, mas o desespero o cegou e fez com que ele fizesse tal coisa. E continuando então aqui a história, né? Depois disso acontecer, os anjos falaram para Ló reunir a sua família, a sua esposa, as suas duas filhas e os genros, porque elas estavam noivas, para que eles pudessem fugir o quanto antes daquela cidade, porque Deus destruiria aquela cidade. Então Ló, né, isso a gente encontra lá no capítulo 19, ele vai até o encontro dos seus genros e explica tudo o que estava acontecendo, mas eles não levaram fé no que Ló estava falando. Eles acharam graça, acharam que Ló estava brincando ou estava louco, não sei. Mas eles não deram ouvidos ao que Ló estava dizendo. E já no amanhecer do dia, os anjos vieram novamente e apressaram a Ló. Falaram para que eles pegassem a sua esposa, suas duas filhas e fugissem dali, porque a cidade seria destruída. E o texto diz que os anjos pegaram ele, suas filhas e sua esposa pelo próprio braço e levaram meio que arrastados pela misericórdia do Senhor. Porque Deus queria salvar Ló e sua família. Então eles foram e correram. Só que os anjos deixaram bem claro para ele e para sua família, dizendo: não pare no caminho e não olhe para trás. Esse trecho aqui da história de Ló nós conhecemos bem, né? Então a família dele foi, né, fugiu da cidade, porém a sua esposa acabou olhando para trás e ela virou uma estátua de sal. E o que nós podemos aprender então com esse erro da esposa de Ló? Ela olhou para trás. E nós sabemos que quando a gente olha para trás, até a gente pode estar andando na rua, quando você olha para trás, você é obrigado a parar, porque você não consegue mais enxergar nada à sua frente, né? E é isso que acontece quando a gente olha para o nosso passado. Eu não sei se ela olhou para trás com pena do que ela estava perdendo, porque eles tinham muitos bens, né? E eles perderam tudo na destruição da cidade. Eu não sei se ela olhou por curiosidade, o texto não deixa claro, mas deixa claro que quem olha para trás fica paralisado no caminho, vira uma estátua. Ela virou uma estátua de sal, física, né? Ela realmente virou uma estátua de sal, diz o texto. Mas nós, quando olhamos para trás, também viramos uma estátua, só que no mundo espiritual. A gente não consegue mais avançar no caminho da salvação. E isso nos paralisa não somente na vida espiritual, mas quantas pessoas paralisam na vida sentimental porque não conseguem esquecer um relacionamento do passado? Quantas pessoas paralisam na sua vida financeira porque não conseguem esquecer de um emprego que já tiveram, que ganhavam bem, e aquela porta se fechou e não conseguem olhar para frente? Quantas pessoas olham para os seus traumas, para aquilo que ela passou no passado e não conseguem viver o presente e muito menos ter esperança no futuro? Com essa palavra, nós devemos entender que olhar para trás é paralisar no caminho. Nós não devemos ficar olhando para o nosso passado, mas entender que o nosso presente e o nosso futuro pertence a Deus. E quando eu olho adiante, eu consigo enxergar que o Senhor tem outras oportunidades para nós. Aquilo que passou ficou lá no passado, mas entenda que Deus, ele é um Deus que pode mudar o teu futuro. Então que a gente não venha fazer como esta mulher e olhar para trás. E esta é mais uma lição que nós devemos aprender com a história de Ló e de sua família. E para finalizar agora, né, continuando, nós vemos aqui mais um erro da família de Ló
E esse, para mim, foi o pior, o mais trágico e vergonhoso, porque mudou toda a sua geração e ele foi lembrado, mas de uma maneira vergonhosa. O seu final de vida foi lembrado de uma forma muito vergonhosa. Bom, então o que aconteceu? A sua esposa virou uma estátua de sal. Ele e suas filhas conseguiram fugir para uma outra cidade próxima. Só que diz o texto, lá no versículo 30 do capítulo 19, que ele subiu então de Zoar, que era onde ele estava, né, escondido com as suas filhas, e habitou no monte dentro de uma caverna. Ele foi para um monte, para essa caverna, morar com as suas filhas porque ele tinha medo. Nós vemos que a ordem de Deus foi que ele fugisse da cidade de Sodoma para que ele não fosse destruído com sua família, mas em momento nenhum Deus fala para Ló ir morar dentro de uma caverna com as suas filhas. Isso foi decisão dele. Ele decidiu ir para essa caverna sozinho com as suas filhas porque ele tinha medo do que poderia acontecer, sendo que Deus já tinha livrado ele da destruição. Mas então ele foi para essa caverna com as suas filhas. Aí sabe o que aconteceu? A sua filha mais velha, a primogênita, ela então olha para aquela situação e ela pensa que aquela destruição que ocorreu em Sodoma e Gomorra, na verdade, aconteceu no mundo inteiro. E que só estava ela, a sua irmã mais nova e seu pai no mundo. E ela pensou que se eles morressem daquela forma, o seu pai então não teria descendência, então a terra estaria inabitada. Esse trecho nós encontramos no versículo 31 do capítulo 19. Ela diz assim: nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Então ela tinha uma visão na cabeça dela de que a situação era muito pior do que realmente era. E por achar isso, ela tem uma ideia vergonhosa. Ela chama sua irmã e decide então embriagar o seu próprio pai e então depois deitar-se com ele, ela e a sua irmã, para que elas pudessem engravidar de Ló e dar continuidade para a sua geração. Olha que plano horrível. Olha que situação que essas meninas criaram para a história de Ló. Elas pensaram que de fato a situação era muito pior do que era, porque na verdade existiam outras pessoas no mundo. As únicas cidades que haviam sido destruídas foram as cidades de Sodoma e de Gomorra, mas os outros povoados estavam intactos. E eles haviam perdido tudo, todos os bens. Então não teria problema se Ló, ao invés de ir para uma caverna, pegasse suas filhas e voltasse para a companhia de seu tio Abraão. Com certeza, Abraão estaria recebendo eles com todo o amor do mundo, porque não havia mais o problema que os fizeram se separar, que era a quantidade de bens dos dois. Na verdade, Ló agora só tinha suas duas filhas e com certeza ele teria recebido seu sobrinho novamente com todo o amor. Mas infelizmente, Ló, por medo e mais uma vez falta de confiança em Deus, foi parar dentro de uma caverna. E as suas filhas, sem fé também, acreditando que a situação era muito pior do que era, acabaram causando essa desgraça para sua família. E as duas engravidaram e uma deu à luz a Moabe, que é o pai dos moabitas, e a outra deu à luz a Ben-Ami, que era o pai dos amonitas. E esse povo que foi geracionado após esse ato, eles se tornaram inimigos dos filhos de Israel por toda a vida. Nós vemos depois nos versículos, capítulos e livros adiante que o povo de Israel vivia em guerra com os moabitas e os amonitas. E aqui eu gostaria de fechar essa mensagem. Olha quão desastrosa foi a história de Ló. O final foi triste, por conta da falta de confiança em Deus. Às vezes a situação nem é tão grave assim, mas pelo fato de nós sermos carnais e olharmos a situação de maneira somente humana e limitada, a gente não consegue entender que existe solução em Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, por misericórdia, salvou essa família da destruição iminente, mas eles mesmo assim continuaram aprisionados pelo medo e acreditando que a partir dali Deus não mais estaria com eles, eles estavam ali sozinhos no mundo. Nunca que Deus faria isso. Mesmo se a destruição fosse no mundo inteiro, o Senhor teria o cuidado com eles, assim como Deus teve com Noé, que guardou toda a sua família e ainda guardou as gerações futuras. O Senhor, ele não tem planos de morte, planos de mal. O Senhor, ele tem planos de esperança para nós. E se nós nos colocarmos
na posição de Ló e de sua família, aonde tem falta de fé, tem falta de confiança em Deus, aonde o desespero reina, se nós nos colocarmos na nossa vida assim, também teremos um final triste. Eu espero verdadeiramente que esta mensagem possa abrir os seus olhos. Se você está passando por uma situação de desespero agora, nesse momento, confie em Deus. Creia que o Senhor ele tem o controle da sua vida. Você não está sozinho. Não tente resolver a situação com a força de seu braço, porque nós somos limitados. Nós somos homens, somos humanos, mas o Senhor ele é um Deus eterno que sabe de todas as coisas. Peça sabedoria ao Senhor antes de agir. E eu tenho certeza que a sua trajetória será vitoriosa, mesmo que a gente tenha aflições. Mas o Senhor estará conosco, seremos muito mais do que vencedores e teremos a paz que excede todo o entendimento. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que essa mensagem tenha falado poderosamente com você. E eu te convido a curtir, a comentar aqui o que você achou e a compartilhar esse vídeo com aquela pessoa, aquele amigo que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Te convido também a conhecer os outros vídeos que eu tenho nesse canal. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!